quanto custa cada jogador do São Paulo e qual o valor atualizado aí do elenco atual. Jandrei, 1 milhão de euros, 5,4 milhões de reais. Felipe Alves, 500 mil euros, 3,2 milhões de reais. Thiago Couto, 200 mil euros, 1,08 milhões de reais. Léo, 3 milhões de euros, 16,2 milhões de reais. Diego Costa, 2,5 milhões de euros, 13,5 milhões de reais. Arboleda, 2 milhões de euros, 10,8 milhões de reais. Beraldo, 1,5 milhões de euros, 8,1 milhões de reais. Ferrarese, 1,5 milhões de euros, 8,1 milhões de reais. Wellington, 2,5 milhões de euros, 13,5 milhões de reais. Patrick da base, 1 milhão de euros, 5,4 milhões de reais. Igor Vinícius, 2 milhões de euros, 10,8 milhões de reais. João Moreira, 2 milhões de euros, 10,8 milhões de reais. Rafinha, 500 mil euros, 2,7 milhões de reais. Pablo Maia, 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. Luan, 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais. Gabriel Neves, 1 milhão de euros, 5,4 milhões de reais. Galopo, 7 milhões de euros, 37 milhões de reais. Nestor, 6 milhões de euros, 32,4 milhões de reais. Thales Costa, 1,2 milhões de euros, 6,4 milhões de reais. Igor Gomes, 7 milhões de euros, 37 milhões de reais. Nicão, 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais. Patrick, ex-internacional, 3,5 milhões de euros, 18,9 milhões de reais. Caleri, 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais. Luciano, 3,5 milhões de euros, 18,9 milhões de reais. Rua da base, 1 milhão de euros, 5,4 milhões de reais. Isso tudo dá aproximadamente 405,28 milhões de reais, o atual elenco atualizado.